E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta e hoje não é domingão, mas quarta-feira para a continuação daquele grande segmento que, vamos ser sinceros, uma bela jantada, mas com todo respeito nós temos que agradecer a oportunidade, mesmo que essas pessoas não fiquem sabendo, que eu estou ligando para poder fazer questionamentos sobre a palavra de Deus, porque segundo a palavra de Deus, 2 Pedro 3,15, você tem que se apresentar como obreiro aprovado, sempre apto para responder a razão e o motivo da vossa fé. E hoje, nessa segunda parte, gente, olha, por favor, gostaria que vocês prestassem bem atenção nas coisas que o pastor vai trazer, os argumentos que foram bacanas, mas ao mesmo tempo sem embasamento nenhum. Argumentos circulares, ele sendo uma pessoa super bem disposta, paciente, uma pessoa muito amorosa que, eu vou dizer uma coisa pra vocês, ganhou meu respeito depois desse telefonema. Porque independente que ele tenha trazido a razão, o motivo da fé dele ou não, ele tentou ser sincero o máximo, mas no máximo do possível. E nós podemos ali na primeira parte começar os argumentos que começaram bem devagarzinho. E nessa segunda parte eu gostaria de preparar você porque o negócio vai esquentar e você não vai perder nenhum segundinho do que vai acontecer, porque olha, foi legal. Ele vai no final me apresentar um apologeta, um dos caras mais sábios ou uma das pessoas que mais se interessa por apologética na igreja dele, um cara bem estudado, um cubano, que eu vou ligar para ele pra gente marcar esse bate-papo. Vai ser todo em inglês porque ele não fala português. Ele vai falar algumas coisas talvez em espanhol, mas eu vou estar traduzindo tudo para vocês nos mínimos detalhes. E agora, sem mais delongas, eu sei que você está esperando aquela entradinha que eu sempre digo. Pegue a sua pipoca, pegue seu guaraná, convida os cachorros, gatos, porque os animaizinhos, os bichinhos, não são pets, eles são família. Os vizinhos, a galera, todo mundo, porque a segunda parte desta grande entrevista, desse bate-papo maravilhoso, começa nesse momento. E olha, no final, não desliga, porque eu vou estar falando um pouquinho do que aconteceu do meu aniversário e agradecer essa galera maravilhosa que sempre apoia este conteúdo. Agora, de verdade, tudo começa. Se qualquer pessoa no planeta Terra hoje tiver sexo com a sua mãe, é 100% de chance de nascer aberração. Nós temos aqui, não sei se você já ouviu falar, as pessoas azul de Kentucky. Uma coisa que você está se esquecendo, Sérgio, é que pelo fato de o relato estar contido nas Escrituras, não significa que houve o selo de aprovação de Deus. O único selo de aprovação de Deus estava no relacionamento sexual entre Adão e Eva. Não que a mãe dê pro filho. Em alguns casos, dá. Não estava no relacionamento sexual. E como o senhor pode provar isso? De Noé com Noé. Porque a partir do momento que Noé ficou embriagado e se deitou com as suas filhas, ou vice-versa, as filhas fizeram o caminho delas para se deitar com o pai, embriagando o pai. Que bolo do bom, Marquinho, que bolo do bom, é de quanto, é de quanto? A partir daquele momento você vê Deus trazendo um julgamento sobre aquele ato. Quer dizer, ali dentro de uma perspectiva bíblica, Sérgio, que você está se esquecendo dentro desse contexto todo, é que naquele momento ali, Deus julgou o pecado deles, porque aquilo simplesmente mostrou uma realidade no coração de toda a humanidade. Sim, mas como eles poderiam, pastor, fazer diferente se não havia mais ninguém, só a família? Seria inevitável. Olha, o incesto. Não havia mais ninguém no mundo. Deus tinha acabado com o mundo todo, só ficou 8 pessoas que eram da mesma família. Como que o senhor pode garantir para mim que um incesto não seria inevitável? Da mesma família, mas que não tinha só o pai. Elas queriam continuar a linhagem do pai, quer dizer, só que elas estavam ali com os seus cônjuges.
Por que que elas não tiveram relacionamento sexual com os seus cônjuges e dali continuaram a liagem? Sim, mas Deus, na sua Quer dizer que onisciência, ele não sabia que quando ele fizesse isso, ele destruísse o mundo. Porque, vamos ser sérios, pastor, a destruição de Deus ali com o mundo não tem motivo nenhum. eu não vejo E a a Bíblia fala que ausência da Deus ainda se onisciência de Deus. O arrependeu que de eu ter vejo é a destruído. relevância do pecado humano. Sim, mas vamos, tudo bem, eu Essa concordo situação com o toda. senhor, mas a gente tem que entender uma coisa, que o pecado, ele só começou, porque o que que a Bíblia nos ensina, lá em Ezequiel? Que naquela guerra que houve lá no céu, Deus, quando ele jogou a terça parte do céu fora da sua glória, ele podia ter mandado Satanás e Lúcifer para qualquer lugar do universo. Mas a Bíblia nos ensina que ele colocou a serpente no meio do jardim. Ele não poderia ter colocado no centro da terra, ele não podia ter colocado no pico do Everest, mas parece que Deus coloca a tentação no meio do jardim porque ele quer ver o homem pecar. E minha pergunta é, por que que Não, Deus eu colocou a não árvore no vejo, meio, a eu serpente no não meio do vejo, jardim? eu não vejo dessa forma, Sérgio. Eu vejo, por exemplo, como é que eu vou, eu fiz a criação para a minha própria glória. Eu Sim, desejo ter um relacionamento com a minha criação, mas eu não quero que o meu relacionamento com a minha criação seja baseado no medo. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Ou seja baseado no fato de mas pastor, a que Bíblia fala você que tem que... Adão e Eva eram perfeitos. Para que que ele colocou a serpente no meio do jardim? Adão e Eva só poderia provar que o desejo de ter relacionamento com Deus era real se eles tivessem a chance de escolha, como você tem e eu tenho. Mas Deus não deu uma Você tem a chance de chance de escolha, porque escolha ele agora. colocou a Se árvore você... no meio. Ele teria dado um poder de escolha se ele nunca tivesse colocado o mal aqui. Não, ele não colocou o mal. A Sim, a Bíblia originalidade fala que ele dele, colocou a serpente a- localizada no meio do por paraíso. exemplo, Tá lá em Gênesis. por exemplo, olha só, deixa eu me referir a esse assunto. Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher, chegou para eles e falou: de todas as árvores que estão aqui, você pode comer todos os frutos, menos aquele ali. Daquele ali eu não quero que você coma o fruto. E aí, em seguida, você conhece o relato, a narrativa histórica. Sim, pastor. A O senhor tem narrativa filhos? bíblica. O senhor tem O filhos? que aconteceu em seguida? Eu tenho filhos. O senhor teria coragem, como criador, vamos dizer assim, do seu filho, colocar um copo de veneno no meio da sala e dizer para eles assim: olha, vocês podem usar essa casa todinha, eu dou ela para vocês, tudo que está aqui é para vocês, minha criação. Mas tá vendo aquele copo de veneno ali? Não toma. Como que o senhor espera que crianças inocentes, porque Adão e Eva, eles eram inocentes até pecarem. Eles não sabiam o que era pecado. Não. Pastor, você não tem como saber o que é pecado se você não pecar. Eles não tinham pecado. Escuta, olha só. Quando você... Isso daí acontece no dia a dia nosso. Quantas vezes eu cheguei para os meus filhos e falei: filho, você pode usar tudo que está aqui em casa, só não liga aquele fogo ali, porque aquilo ali vai queimar a sua mão. Quer Mas dizer, o senhor liga o eu fogo de oriento eles. propósito e deixa ele ligado? Não. Foi isso que Deus Da mesma fez. forma que a árvore estava lá. Não, ele colocou, a árvore não estava, ele colocou a Bíblia. Eu pego o versículo para o senhor que diz que Deus colocou a árvore no meio do paraíso. Deus colocou. Deus... Exatamente. Como é que você vai saber que o relacionamento poderia ser um relacionamento de obediência? Você não e uma precisa se comunhão você é com onisciente. Deus? Se você... Pastor, você não precisa se você é onisciente. Porque se você é onisciente, você saberia se eles iam pecar ou não pecar. Que pariu! Marquinhos, Você não precisa testar. Volta de novo ao primeiro ponto da nossa conversa. Por mais e eu volto a falar para você, a reafirmar para você uma coisa, que a minha discussão, a minha conversa com você, ela vai ser infinita dentro desse assunto, porque, primeiro,
tentando te convencer dentro da razão humana e você simplesmente não está aberto na sua mente para acreditar de outra forma. Não, eu estou Então, aberto, dentro da base pastor. científica. Eu estou aberto. Eu estou Então, super assim, aberto, mas eu acho que as coisas têm que fazer sentido. Tipo, 2 mais 2 é 4. Por exemplo, Uma conversa sem fim. Eu estou tentando apresentar um argumento para você daquilo que eu creio, daquilo que eu fui muito sincero para você, em falar da minha limitação. sim, sim, eu não estou questionando o senhor. O senhor sabe que eu não estou questionando o senhor. Eu não estou. Eu não questionei o senhor em nenhum momento aqui. Eu estou questionando a veracidade daquilo que o senhor está passando para mim. Você não está dando espaço para mim poder apresentar a minha argumentação para você sem que você venha com uma contra-argumentação. Eu estou ouvindo a sua contra-argumentação, estou ouvindo os seus argumentos, apesar de não crer em nenhum deles. Mas por quê? Na sua totalidade. Porque é aquilo que eu te falei. Eu não acho que existe uma contradição da Bíblia com a ciência. Eu não acho. Mas Agora você vai perguntar para mim assim, por que você não acha? Eu vou perguntar por que você acha. Ah, porque eu tenho essa prova, mas eu também tenho essa prova. E a minha prova também está, de qualquer forma, vai estar sempre pautada num conhecimento limitado. Sim, eu concordo com o Falar senhor. alguma coisa? E eu acho que é por isso que a gente está tendo esse argumento, porque eu tenho as minhas dúvidas e o senhor tem as suas afirmações. Tipo, afirmações que eu digo assim, pastor. Eu também tenho as minhas dúvidas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também tenho as minhas dúvidas. Eu não estou falando para você, em nenhum momento, eu não quero que você carregue essa imagem da minha pessoa que eu tenho tudo resolvido na minha vida. Eu não tenho tudo Não, eu resolvido. acredito, eu tô achando o senhor uma pessoa super simplória. Eu não tenho nem dúvida do caráter do pastor. Isso aí, para mim, não está sendo levado em conta. Eu acho que a gente está fazendo o seguinte, né? Como se dois amigos tivessem sentado para tomar um café e discutindo coisas que a gente tem dúvida. Eu não olho nada como uma briga ou como uma provação, sabe, pastor? Porque no final do dia, eu sou sincero, eu sou cheio, lotado de dúvidas. E eu acredito que existe centenas e milhares de pessoas que também estão, assim, querendo saber, sabe? Pessoas me perguntam, eu não sei, eu vou para um lado, eu vou para o outro, e sempre uma religião traz uma... e acaba confundindo mais a mente da gente. Então, eu peço desculpa pro pastor se eu estou sendo um pouco... Ô Sérgio, você não precisa se desculpar de nada, meu irmão. O que eu estou falando para você é que eu quero deixar claro para você que eu também sou um ser humano limitado, que também tem as suas dúvidas, mas aonde eu quero mostrar para você fala, e você pode até pensar assim, pô, mas se você é um ser humano que também carrega suas dúvidas, você não tem interesse em responder essas perguntas? Tenho, e um dia eu vou ter essas perguntas respondidas. Um dia a Bíblia diz que eu vou conhecer da forma como realmente é, mas que enquanto eu estou aqui eu tenho uma limitação na minha mente, que foi afetada pelo pecado, limitação no meu sentir, que foi afetado pelo pecado, limitação no meu comportamento, que foi afetado e é afetado pelo pecado. Quer dizer, um dia eu vou receber um corpo glorioso, um dia eu vou receber um conhecimento totalmente puro, totalmente limpo, totalmente sem mancha, totalmente ausente do pecado, porque eu não vou ter mais um corpo de pecado. São essas as promessas bíblicas que aí eu falo. O senhor está falando do céu, né, pastor? O senhor está falando do céu, quando Jesus vier buscar... Exato. Parece que lá no céu não vai ter livre-arbítrio, né? Pelo que o senhor acabou de falar agora, não vai existir mais livre-arbítrio no céu. Não, no momento que você veja, até onde eu entendo, o seu livre-arbítrio, que você desfruta em relação a onde você vai definir a sua eternidade, você desfruta ele agora. Lá no céu, você vai desfrutar do relacionamento perfeito que foi tensionado por Deus no início da criação. É um pouco difícil de entender isso, sabe por quê, pastor? Porque para a gente poder conseguir sentir prazer, a gente precisa, na verdade, ter as opções. Quando eu olho a visão do céu, quando eu vejo a visão do céu, que nem o senhor falou aí, parece que nós vamos ser robôs. A gente
Por exemplo, as pessoas não vão comer, elas não vão beber, elas não vão dormir. Você sabe por que eu não vejo dessa forma, Sérgio? Eu vou te falar de uma forma muito simples, não simplista. Sim. De uma forma simples. Porque o evangelho é simples, não é simplista. Ele é simples. Eu vou te falar por que eu não vou me ver como um robô lá. Porque por mais que eu desfrute de tudo que esse mundo pode me proporcionar, aonde eu me sinto mais completo e mais feliz é quando eu estou na presença do Senhor com lágrimas nos olhos, adorando a Ele. Se você me der um carro novo, meu irmão, daqui 3 dias, 4 dias, já perdeu o tesão daquele carro. Se você me der uma casa nova, eu vou ficar feliz, daqui a alguns dias eu perdi o tesão daquela casa. Agora eu vou te falar uma coisa, quando eu estou na presença do Senhor, seja na minha casa, seja na igreja, quando eu estou experimentando aquela comunhão com Deus, através do Espírito de Deus que habita dentro de mim, quando eu estou na presença de Deus, onde eu tenho lágrimas nos meus olhos, eu estou adorando Ele, ali é onde eu me sinto mais completo, e ali é onde eu me sinto mais feliz. Então eu não vejo a eternidade sendo um ambiente onde nós vamos ser robotizados, porque ali vai ser a realização de tudo aquilo que a gente sempre sonhou e quis na vida. Mas aí é uma experiência pessoal subjetiva do senhor, né? É uma experiência pessoal de milhões e milhões de cristãos que realmente buscam a Jesus nesse nível de conhecimento. Porque, olha só, pastor, é uma esperança, eu entendo isso, senhor. É uma esperança meio que sem evidências, a não ser pela palavra de Deus. Porque se a gente, mais uma vez, procurar, assim, evidências... Por exemplo, olha como é que são as coisas. O senhor está falando do céu, mas o senhor esqueceu de um detalhe muito grande, que é o inferno. Parar de mentir, ou você vai sentir a fúria divina. Me diz uma coisa, dor faz parte de um sistema nervoso central, o senhor concorda comigo? Sim. Então, para sentir dor, você precisa estar num corpo físico, né? O corpo até para a gente ter, para nos proteger. Sim, então você para sentir dor, você precisa ter um corpo físico, porque isso a dor é o quê? São alarmes sensoriais, né? O seu cérebro reconhecendo... Exatamente. Tudo bem, quando você morre, o corpo morre. Como que o senhor vai dizer para mim que a alma, mesmo sem comprovar que uma alma existe, ela vai ter um sistema nervoso central, já que o sistema nervoso central faz parte de um corpo biológico? Como isso é possível em um espírito? Como seria possível um espírito sentir dor? Vamos ter que te queimar agora. Olha só o que você fez. Agora você vai pra fogueira. Porque depois que o corpo for, você está se esquecendo de um outro ponto importante dentro desse assunto na Bíblia. Uhum. A Bíblia diz que todos nós seremos o quê? Todos nós seremos ressuscitados e compareceremos diante do Tribunal de Justiça de Deus, onde nós seremos então lançados para o fogo eterno ou participantes da glória eterna. Sim, na parábola de Lázaro, ele estava queimando no inferno. Aonde nós vamos sentir? Como é que é, Lázaro? E ele não estava no Sheol, ele estava no Hades. Sim, exatamente. Ali é uma narrativa exatamente mostrando, né, como é que vai ser a situação. Uhum. Quer dizer, como é que a gente pode ter uma ideia de como vai ser na consumação de tudo isso. Sim, sim. Agora, veja só, Sérgio, uma coisa importante, né? Uma coisa muito importante que dentro desse assunto a gente está deixando, por exemplo, dentro dos argumentos bíblicos, você pode dizer assim, mas como é que você pode acreditar nisso? Exato. Se você não tem nenhuma evidência bíblica, eu te falo, olha, dentro do argumento bíblico, quer dizer, como é que eu posso acreditar numa evidência bíblica, numa evidência também científica, sendo que a evidência científica também ela é resultado de uma mente finita? Mas é diferente, pastor, olha só. Por exemplo, os evangelhos sinópticos... Fala isso. Como é que você Vou responder agora. Os evangelhos sinópticos não têm escritores. Os evangelhos sinópticos não têm escritores. Não existe originais da Bíblia, a não ser cópias de cópias de cópia. E se a gente pegar e começar a seguir, reduzindo isso a um ponto de chegada, a um ponto inicial, nós vamos chegar no máximo até Alexandria.
Tá, então me explica uma coisa. Cadê os originais, Como é que tanto do você- Velho Testamento como é como que do você Novo? Como é que você me explica que a palavra de Deus, você está colocando a Bíblia dentro desse aspecto e como a gente está conversando apenas, né? É, porque eu Você estou tá passando a colocando historicidade, Bíblia né? dentro- Isso, você tá colocando a Bíblia dentro de uma dentro de um patamar semelhante a qualquer outro livro escrito no mundo, ok? Como é que você pode me dizer, como é que você me explica então que ainda que eu coloque a Bíblia no mesmo patamar, é esse livro que tem poder de transformação da vida de milhares de pessoas e até hoje pessoas de todas as demais religiões, quando elas quando elas passam a ter um conhecimento daquilo que está escrito na Bíblia e passa realmente a experimentar aquele Deus da Bíblia, como é que a vida dessas pessoas transforma? O que o senhor está usando é uma Como é que a minha falácia, vida pastor. É transformou? chamada apelo para popularidade. O senhor conhece essa Não, falácia? não acredito nisso. Ok, então tudo bem, pastor. Procura depois falácias lógicas. O senhor vai entender o que é o apelo para popularidade. É exatamente o que o senhor disse. O senhor está pegando uma causa e correlacionando isso a fatos que você precisa evidenciar. Não significa, por exemplo, por esse mesmo argumento, com esse mesmo argumento do senhor, eu posso dizer, hoje os muçulmanos, eles estão passando, o senhor sabe disso, os muçulmanos, eles daqui a 10 anos vão ser a maior religião no mundo. Então significa que eles são a maior religião do mundo. Significa então Não que o Corão ele está necessariamente. correto e que tudo que está escrito nele é a verdade? Os dados do que está acontecendo nos países muçulmanos hoje contradiz tudo isso que você está falando. Não é verdade, pastor. Tanto que no Brasil, Vou te falar. o islamismo está crescendo no Brasil, as pessoas estão vendo mecas para tudo quanto é lado no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, O que está acontecendo nos países muçulmanos é que as pessoas estão tendo experiências com o Evangelho, com o Deus dos Evangelhos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, experiência com Jesus Cristo de transformação, e milhares de muçulmanos estão vindo para Jesus com fé. aonde que o senhor leu isso, pastor? Bendito seja o mestre. Eu tenho aqui a reportagem da CNN. Os Estados Unidos está extremamente preocupado Olha, com o você- crescimento do islamismo no mundo por causa dos ataques. As bases de tudo isso que eu estou te falando, você vai me desculpar, mas não vem de CNN, até porque para mim aquilo ali é puro lixo. Não, eu concordo com o senhor, mas o senhor também me dá só a Bíblia ou a opinião do senhor como base, também isso não é. As bases que eu estou te falando vêm de referências de estudos dentro de O senhor teria como me passar esses estudos? Você pode fazer um Google muito simples. Eu já fiz, mas eu acabei de dizer para o senhor. Muçulmanos se convertendo em massa. Aí você vai ver vários. Agora o senhor faz um Google mais simples ainda. What's gonna be the biggest religion in 10 years? Qual vai ser a maior religião em 10 anos? O islamismo. Mas o que é isso? Isso aí não é um gaffe? Não, não é um gaffe. Eles realmente têm É um gaffe, crescido. porque- Mas o vou falar problema é pra você que, é um gaffe. se eu pegar esse argumento deles, pastor, e falar assim, eles são a religião que mais vai crescer, eu vou estar usando uma falácia, apelo para a popularidade. É porque uma população acredita que aquilo seja verdade, Porque então se é você verdade. veja, os argumentos, o Sérgio, o problema seu é entender quem é Deus. É a primeira pergunta sua. Dentro da sua perspectiva, você tem dificuldade de entender essas coisas porque você não conhece a Deus. Você diz que você foi um evangélico, mas na realidade você não conhece a Deus. Pastor, isso aí também é uma outra falácia. O senhor está falando... Não É uma falácia, Não porque é. o senhor não pode falar o que eu estou sentindo. Ele é um Deus soberano, ele é um Deus todo-poderoso. Não, mas o senhor está falando aquilo que eu estou sentindo. O senhor disse para mim que eu não fui um cristão de verdade. O senhor conhece a falácia do escocês? Que não existe o escocês verdadeiro? Não estou falando isso, Sérgio. Eu estou falando... Eu fui cristão, eu acreditava. Pastor, eu cheguei a estudar no Gordon Conwell. Você sabe onde que é isso? Ok. Sim, eu sei. Sim.
terminar Eu um dos queria, seminários mais eu queria me conhecidos. formar em apologéticas e ciência da religião. Uhum, uhum. Então eu acho que se eu falar para mim que eu não tenho conhecimento de Deus, eu acho isso. Não, eu não tô falando, ô Sérgio, volto a repetir, conhecimento de Deus você pode ter muito, como os fariseus também tinham conhecimento de Deus, e Jesus, quando foi falar com eles, falou: vocês conhecem Deus aqui, mas dentro de vocês estão mortos, são como sepulcros. Vocês acham que têm conhecimento de Deus, mas vocês não conhecem a Deus. Mas indiferente, pastor, dos fariseus, eu sou simplesmente um jovem com curiosidade. Ô Sérgio, eu posso passar o dia inteiro aqui argumentando com você e você tentar me convencer de que eu estou errado. O nível de conhecimento que eu tenho com Deus naquele relacionamento que eu falei para você que eu experiencio hoje, você pode tentar o que você quiser, você nunca vai me convencer disso. Pastor, o senhor me responde só uma última pergunta? Uma última pergunta. Sim. Por que Deus, ele não restabelece, ele não cura amputados e pessoas com síndrome de Down? Porque Deus estabeleceu um dia onde tudo isso vai acontecer. Jesus foi muito claro. Nesse mundo, Mas tem gente que ressuscita na igreja, pastor. Eu não acredito que as pessoas ressuscitam. Você acredita? Não, eu acredito. Olha, meu irmão, eu acredito em muita coisa. Eu acredito que Deus é ilimitado no seu poder. Ele pode fazer tudo o que lhe apraz e tudo conforme a sua vontade. Eu oro. Eu já vi milagres acontecendo. Como eu te falei, eu sou pastor de missões e eu faço missões. O senhor já viu um amputado ser restabelecido? Eu nunca vi uma pessoa ressuscitar, eu nunca vi isso, mas isso não significa que eu não deixo de crer que Deus pode fazer. Agora, que Deus prometeu que isso vai acontecer para todo mundo que orar e declarar isso, eu não acredito nisso. A minha mãe faleceu há 2 anos atrás de câncer, uma mulher de Deus. Eu estava lá em São Paulo, do lado do leito de morte dela, chorando, na verdade eu estava cantando junto com ela. Minha mãe foi levada ali, eu orei pela cura dela, mas sabe qual foi a última coisa que eu falei para minha mãe? Eu falei: mãe, no momento que a senhora fechar os olhos para essa vida, a senhora vai abrir os seus olhos para a eternidade e a senhora vai ver o Senhor que a senhora entregou a sua vida. E a promessa que o Senhor fez é que naquele dia, no dia que Ele trouxer para você um novo corpo, que é aquele momento que você já sabe, eu te falei, ali não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais câncer, não haverá mais nada disso. Quer dizer, essa é a fé. Yeah. Eu entendo, pastor. Olha, eu não vou tomar mais o tempo do senhor. Eu agradeço demais. Tranquilo, Sérgio. Eu vou ligar para o senhor outras vezes quando o senhor estiver menos ocupado. Eu não quero estar perturbando o senhor, você está entendendo? Porque os questionamentos são imensos. Eu acho que a conversa foi muito produtiva. O senhor foi uma pessoa mega sincera, tipo assim, nossa, eu não tenho como agradecer ao senhor. Você pode me ligar quando você chegar em Naples. Você pode A gente sai para tomar um café, faz isso. Tempo junto. A gente vai tomar um café junto. Sabe por quê, Sérgio? Vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu nunca vou ter condições de te convencer. E eu sei disso. Eu nunca vou ter condições de te convencer, Sérgio. Mas eu posso orar por você, Sérgio. Sim, pastor, continua orando. Entendeu? Quem sabe Deus ele não faça algo. Deus pode te convencer. Entendeu? Sim, eu agradeço. Eu agradeço as orações. Sérgio, dentro de um conhecimento cognitivo, você pode até ter pode ter um nível de conhecimento superior ao meu. Quem sou eu, pastor? Eu sou só um curioso. Só isso. Cara, eu não duvido que você tenha um nível de conhecimento superior ao meu. Não duvido. Eu tenho certeza que se a gente for comparar o nosso histórico escolar, é bem provável que você tenha muito mais do que eu. Eu sempre fui uma pessoa muito solitária, pastor. Eu não tenho amigos. Eu leio muito. Minha casa é lotada de livros. Uhum. E eu fiz uma escolha na minha vida. Eu queria conhecer a verdade. E eu vou ser bem sincero pro senhor. Eu nunca, quando eu comecei a minha investida na verdade, eu falei assim, olha, eu vou provar para mim mesmo que Deus ele existe. Eu vou provar para as pessoas que Deus ele existe. E ele vai se fazer evidente na vida das pessoas. Essa viagem, ela não parou até hoje. Ela passa por livros de ciências, filosofia. Eu continuo lendo muito a Bíblia, pastor. Uhum. Lendo muito, porque
eu não quero olhar para a Bíblia como qualquer livro. Porque se eu sou ensinado que a Bíblia ela é a palavra de Deus, a infalível, a imutável, sabe, palavra de Deus, ela não pode ter contradições. E se há contradições, algo de errado aconteceu nesse livro. E é essa a minha pergunta. Eu quero encontrar a validação para poder crer. Porque quando eu pergunto às pessoas, por que você crê no que você crê? As pessoas não sabem responder. Elas fazem uma afirmação da fé, tipo, porque Deus é isso, mas não, isso não é a razão da sua fé. Qual foram as evidências que ligaram você a uma crença, por exemplo, a crença do Deus judaico-cristão, a ideia de um Deus antropomórfico, real, onipotente, cheio de atributos. O senhor tá me entendendo? E isso me deixou a minha cabeça muito confusa, pastor, ela tá confusa até hoje. Ô Sérgio, você chegou a ler um livro do Josh McDowell, Evidências que Exigem um Veredito? Talvez em inglês, pastor. Eu leio muita literatura em inglês. Eu não leio muito português. Eu tenho um português bem limitado, sabe? Então melhor ainda, porque existem vários livros. O Josh McDowell, ele era um cara também assim que teve uma experiência de vida muito semelhante à sua. Ele era um advogado muito famoso, muito assim, estudioso, e também e ele queria provar, e a mulher dele era uma mulher crente, sabe? Aquela mulher bem simples, de interior, aqui nos Estados Unidos, e ele era um cara da cidade, um cara estudado. A história dele é parecida com a do Lee Strobel, né? E é muito parecido com o Lee Strobel também. Escuta só, ele pegou... você conhece o Lee Strobel também. Ele também tem livros muito bons. Sim, eu conheço The Case for Christ. Ele lançou uma série. Eu li o The Case for Christ 2 vezes. Isso. Muito bom. Os fatos que você quer conhecer. A diferença minha, pastor, que eu não quero provar que Deus não existe. Eu acho isso uma ideia louca. Exatamente. Tentar provar uma negativa. Você sabe que Deus... O máximo que eu posso fazer, pastor, vamos ser sinceros, o máximo é rejeitar a proposição. Por falta de evidências. Mas eu não posso negar por completo. Porque senão eu preciso respeitar a ordem do ônus. O ônus, ele vai ser revertido para mim. Aí eu tenho que fazer o papel de não provar a Deus, então não quero me meter por isso. Eu acho que é uma idiotice tentar não provar a Deus. Você já assistiu alguns debates apologéticos com o Ravi Zacharias? Sim, eu assisti Você sabe que ele teve um problema moral que foi descoberto no final da vida. Sim, que ele... Exato. Mas os argumentos dele são... Os argumentos que ele tinha quando ele estava no auge da apologética são argumentos, assim, centrados nas escrituras, né? Seria uma outra fonte. Ravi Zacharias, ele é muito bom. Ele, na verdade, ele é British indiano, né? Exatamente, é isso mesmo. A Tupac Tropa... Ele nasceu na Índia, ou ele nasceu na Inglaterra de descendentes indianos. Isso. Ele tem uns argumentos bons, o Sérgio. Mas olha, Sérgio, quando você estiver em Naples, me liga, cara. Vou ligar sim. Eu achei a conversa muito bacana, o senhor é uma pessoa, uma figura. Gostei demais. Eu vou estar orando por você. Eu tenho um outro pastor que faz parte da nossa igreja americana. Vem visitar a gente, eu gostaria de apresentar você para ele também. Sim, seria ótimo, pastor. Ele ama assunto apologético. Nossa, seria uma maravilha. Ele é americano? Não, ele é americano, ele é descendente de cubano, mas ele fala inglês e espanhol fluentemente. Não, eu falo espanhol fluentemente também, então não tem problema. Fica que eu tô lançando você... Não, o senhor está me apresentando um mundo de possibilidades. O senhor está me apresentando um mundo de possibilidades. Eu agora conheço o senhor, eu posso conhecer outro, depois conhecer outra pessoa, e quem sabe as minhas dúvidas elas vão diminuindo. Um abraço no coração, pastor. Obrigado por tudo.
Obrigado você, Deus abençoe. A gente se fala. Estamos de volta, meus queridos e amados primatas. Espero que vocês tenham gostado e espero principalmente que vocês tenham entendido a razão por que nós fazemos isso. Nós não estamos aqui para pegar nenhuma pessoa de fé, um cristão ou de qualquer religião de surpresa e tentar envergonhar eles. Eu ligo para essas pessoas porque realmente eu gostaria de ouvir coisas sinceras, argumentos que fossem realmente comprovar essa afirmação da existência desse grande Deus judaico-cristão. Bom, nós continuaremos fazendo esse tipo de material porque é algo que te interessa e nós vamos estar fazendo de maneira diferente. Eu vou estar introduzindo perguntas onde você vai ter a oportunidade de deixar a sua pergunta para que eu possa fazer para um pastor. Obviamente que eu vou dar uma pequena modificada, porque uma coisa que vocês precisam entender, eu não posso chegar metendo o pé na porta, eu não posso ser agressivo, porque em primeiro lugar, mais uma vez, eu não tenho motivo nenhum para ser agressivo com eles. Eu não acredito na existência de Deus. Mas isso não significa que eu tenho que ser uma pessoa agressiva, mal educada, uma pessoa baixa que vai tentar humilhar uma outra pessoa para poder adquirir visualizações. Não. Eu não tô nem aí para esse tipo de coisa, mas eu gostaria que realmente esses pastores e essas pessoas estivessem um pouquinho mais preparados. Talvez eles venham convencer a mim, talvez eles venham convencer a você. Mas até este presunto momento, nenhum pastor, nenhuma missionária, ninguém conseguiu refutar ou, na verdade, provar essa grande afirmação da existência de Deus. Fique comigo porque domingo que vem nós vamos ter uma surpresa. E como eu prometi, não se esqueça, esse segmento não vai parar. Pode acontecer da gente dar um breakzinho e introduzir algo diferente na próxima semana, voltar com esse grande conteúdo para não ficar muito massacrado. Mas eu quero garantir para você que este canal está realmente preocupado em descobrir a verdade dessa grande afirmação que todos dizem da existência de Deus. Obrigado você que me enviou as felicitações de aniversário ali no Facebook, no Instagram, aqui mesmo na comunidade. Eu sou completamente apaixonado por vocês e eu faço isso de coração. Me perdoa se o vídeo ficou um pouquinho longo dessa vez, mas o meu aniversário foi ontem. Tem como vocês, tipo assim, pelo menos hoje, né, ficar um pouquinho